Fala turma, que saudade que eu tava de vocês que acompanham aqui a telinha da TV Alba. Estamos de volta com o Momento do Esporte e hoje um programa especial para as mulheres. Vamos falar de esporte, saúde e bem-estar e também de sonhos. Com o crescimento do futebol feminino no Brasil, é cada vez mais comum o surgimento de escolinhas voltadas exclusivamente para meninas. No projeto social Esporte na Cidade, em Salvador, meninas sonham em ser jogadoras de futebol. E muitas delas já têm em mente qual atleta é motivo de inspiração e orgulho do futebol feminino nacional. É nesse campo de futebol, no estádio de Pituaçu, que a pequena diva se sente em casa. A mãe Ivânia acompanha tudo de perto com os olhos brilhando de felicidade. Ela sabe da importância dessa inclusão para a filha, que tem transtorno do espectro autista. Há 2 meses praticando futebol, a mãe já sente a diferença no desenvolvimento e habilidades da garotinha. A cada dia ela vem se desenvolvendo a parte motora, né? A parte de comunicação e de estar com os outros coleguinhas. Isso está sendo muito importante e a professora vem muito ajudando em relação a isso. Diva é uma das alunas da professora Paloma Nunes, que teve pela frente a missão de incluir e capacitar. A gente aprende com ela a cada dia. Ela escuta, ela fala, ela desenvolve, ela é amiga, ela conhece suas amigas, suas colegas, as meninas ajudam ela. Então é um processo coletivo mesmo, aprendizado do lado de cá e do lado de lá. Ingressar no mundo futebolístico. Esse é o grande sonho de milhares de meninas que buscam a oportunidade de se tornar referência no esporte, que é paixão nacional. E por aqui, a inspiração delas não poderia ser diferente. É de uma pessoa que a gente conhece muito bem. Marta. De criança sonhadora, a rainha do futebol. A trajetória de Marta inspira garotas do mundo inteiro. Aqui no projeto Esporte na Cidade não é diferente. As meninas de 7 a 17 anos aprendem a jogar futebol. As aulas são gratuitas. A iniciativa já é tradicional na capital baiana, tendo inclusive recebido o prêmio das Nações Unidas. Por aqui, as meninas recebem todo o acompanhamento. Nosso projeto ele tem uma meta de 100 meninas. Nós estamos com 90. Ainda temos 10 vagas, quem quiser, por gentileza, vem aqui no estádio Pituaçu fazer suas matrículas. As matrículas elas são presenciais mesmo. Eu preciso que os pais e responsáveis venham com suas filhas aqui e para efetuar essas matrículas mesmo. Ao ingressar no projeto, as meninas recebem gratuitamente kit de material esportivo para utilização nas aulas, com camisa, short, meião, tênis. Além dos uniformes, o projeto também disponibiliza bola, rede, pratinho, cone, entre outros materiais esportivos, para que as atividades sejam realizadas com qualidade. Além de uma atividade física, né, a gente, em vez de estar em casa, a gente vem aqui fazer uma atividade física, a gente se diverte também. E aqui a gente aprende muito além do futebol, a gente aprende coisas da vida também, que Paloma ensina pra gente. E isso aqui é um meio também de tirar os adolescentes, né, do mundo das drogas e da perdição. Muito importante o esporte, porque ajuda tanto o corpo quanto a mente. Elas encaram no sol quente os treinos cheias de habilidades e sorrisos. O sonho de se tornar uma Marta, uma Formiga ou tantas outras jogadoras talentosas que são influências para essas meninas é presente por aqui. E cada uma delas sabe onde quer chegar. Ser jogadora de futebol. E vai jogar onde? Bahia. É no Brasil, não? Também. Ser jogadora, jogar futebol na Copa do Mundo. Eita, que matéria emocionante, não é mesmo? Queria desejar a todas as pequenas atletas muito sucesso e que continuem em busca dos seus sonhos. E falando nisso, eu trago agora para vocês uma materinha falando sobre as mulheres brasileiras que são notáveis no meio esportivo. Elas nos enchem de orgulho pela maestria e dedicação ao esporte e concretizam um legado de histórias e conquistas. Vamos ver. Formiga. Miraildes Maciel Mota, Formiga, é uma atleta de futebol que exerce a função de volante. Ela foi 2 vezes vice-campeã olímpica e uma vez vice-campeã mundial de futebol feminino.
Formiga disputou 7 Copas do Mundo em sua carreira. A atleta também é a única futebolista a ter participado de 7 edições dos Jogos Olímpicos. Ana Marcela Cunha. A baiana Ana Marcela Cunha é uma das maiores medalhistas da história das provas de águas abertas em campeonatos mundiais. Ela alcançou sua 15ª medalha ao faturar a 5ª de ouro na prova de 25 km, a mais longa do programa. Agora ela é pentacampeã. Bia Ferreira. Bia Ferreira é filha do boxeador bicampeão brasileiro Raimundo Oliveira Ferreira, o Sergipe. Ele foi o seu primeiro treinador. Em 2020, Bia chegou aos Jogos de Tóquio, embalada por ótimos resultados nos anos anteriores, e já na sua estreia olímpica, tornou-se a primeira brasileira a disputar uma final olímpica da modalidade e terminou com a medalha de prata. Rafaele Souza. Natural de Cipó, pequena cidade do interior da Bahia, a 230 quilômetros de Salvador, a atleta de futebol atua como zagueira. Pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Rafaele disputou a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015. Ela também foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá. Rafaele também fez parte de um elenco da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, terminando no 4º lugar. Ela foi a primeira brasileira a vestir a camisa do Arsenal. E aqui no estúdio a gente recebe Tamires Pitanga, que desde os 17 anos é apaixonada por musculação. E em 2022 decidiu subir aos palcos pela primeira vez para participar de uma competição de fisiculturismo. E já saiu de lá com medalha no peito. Tamires, conta pra gente como foi isso tão rapidamente, tão jovem, 23 anos. Seja muito bem-vinda ao Momento do Esporte. Obrigada, Leo. Olá a todos. Desde os 17 anos eu vim me apaixonando cada vez mais pela musculação e fui conhecendo, aprendendo mais sobre o fisiculturismo, que me apaixonei também e repetidamente decidi competir. Subi aos palcos em 2022 e foi uma experiência incrível. É um esporte não só do físico, mas da mente também. E eu estou muito grata, muito feliz por ter conseguido participar desse esporte e que venham mais medalhas. E assim, é um esporte que predomina mais a presença masculina. Quais são os desafios da mulher aí nesse cenário? Então, é um esporte em si difícil. Ele apresenta muitos preconceitos. Desde os 17 anos eu vim me apaixonando cada vez mais pela musculação e fui conhecendo, aprendendo mais sobre o fisiculturismo, que me apaixonei também e repetidamente decidi competir. Subi aos palcos em 2022 e foi uma experiência incrível. É um esporte não só do físico, mas da mente também. E eu estou muito grata, muito feliz por ter conseguido participar desse esporte e que venham mais medalhas. E assim, é um esporte que predomina mais a presença masculina. Quais são os desafios da mulher aí nesse cenário? Então, é um esporte em si difícil. Ele apresenta muitos preconceitos. E especial para as mulheres, infelizmente. É uma área, um ambiente masculino. Querendo ou não, é um ambiente mais voltado para os homens. E as mulheres estão tomando o espaço aos poucos. E ainda assim, passam por muitos preconceitos, muitos desafios. É um esporte que não é muito conhecido na nossa região, na região brasileira, né? Eu espero que seja um esporte que venha sendo conhecido cada vez mais e que as mulheres tomem cada vez mais o espaço. Assim, quando a mulher decide ocupar esse espaço, também a gente fala muito de empoderamento e de a mulher poder estar onde ela quiser. Quando ela toma essa decisão, em casa, por exemplo, há muita dificuldade? Depende do ambiente na sua casa, com sua família, seu esposo. Para algumas mulheres é bem difícil mesmo. Para algumas mulheres é complicado por ter essa ideia do machismo, mas no meu caso, por um exemplo, não é. Eu, desde pequena, minha mãe sempre me ensinou a me impor, a tomar meu lugar, meu espaço.
e para mim não foi tão difícil. Eu moro com meus pais, minha mãe, meu padrasto, e ele também é um excelente homem que sempre me ensinou a ser uma mulher independente, forte e conquistar o espaço que eu quiser conquistar. E assim, rotina de treino, porque precisa ser um estilo de vida também, né? É uma rotina muito intensa. A pessoa, a mulher em si, tem que ter bastante dedicação, porque não é só o treino, a dieta, não é só essa vida do fisiculturismo, mas nós, atletas, mulheres, temos também família, trabalho, faculdade, temos uma vida social. Então, conciliar tudo isso com a rotina de treino, de dieta, é bem complicado. Tem que ter bastante dedicação. E hoje no Brasil, na Bahia, dá para viver só desse esporte ou ainda há muita dificuldade, há muito a caminhar? Dá para viver não, ainda tem bastante dificuldade, porque, como eu disse, é um esporte muito difícil, ainda não é tão reconhecido assim, então é mais um hobby, um estilo de vida. Não dá para viver desse esporte, por enquanto. Ontem eu estive conversando com algumas pessoas e falaram justamente dessa dificuldade, principalmente mulheres, elas querem estar nesse espaço e não conseguem pela falta justamente de investimento. Como é que você vê a necessidade de pessoas, empresas, investirem mais em mulheres nesse esporte? Seria essencial que as empresas de suplementação, de roupas, empresas voltadas na área, investam bastante em nós, atletas mulheres, porque é muito gasto. Infelizmente, nós temos que gastar muito antes de receber o retorno, de receber o lucro. E o lucro não é muito financeiro, é mais lucro pessoal, é mais gratificação por estar presente no campeonato, por ter participado. O financeiro é só depois de muito tempo, muitos anos, e tem que ser atleta profissional. Tamires, e você na sua primeira oportunidade já saiu com a medalha no peito, né? Como é que você vê isso? Eu não esperava, né? Algumas pessoas da área já me diziam que eu tinha um porte muito bonito para biquíni, que é a categoria que eu subo, e eu decidi, e eu já gostava do esporte, já vinha me apaixonando e decidi encarar de vez, e pela primeira vez já saí com medalha, já saí com troféu, e eu não esperava por isso, mas eu fiquei muito feliz, muito grata e só me deu vontade de ir mais vezes. Eu queria até que você explicasse as categorias um pouquinho, né? A sua é biquíni, mas tem outras aí que as mulheres podem participar. Engaja aí essas mulheres. Tem sim. Tem biquíni, tem o wellness, tem figure, tem o bodybuilder feminino e todas elas são brilhantes, maravilhosas e eu desejo só sucesso a todas. Referência? Tenho várias. Cita umas duas aí pra gente. Vou citar referências não famosas para elevar mais as minhas amigas, as mulheres que eu sigo, que eu me inspiro, que é Stephanie Senna, Laís da Hora, Débora, várias mulheres lindas que eu me inspiro e quero crescer junto com elas. Tamires, eu quero te agradecer, dizer que o Momento do Esporte está de portas abertas aí para vocês, mulheres, do fisiculturismo e de todas as outras modalidades. E para encerrar, dá uma mensagem de engajamento aí para essas mulheres. Mulheres, não desistam nunca. A vida para a gente é muito difícil, é muito complicada, mas não desistam dos seus objetivos nunca. Sempre corram atrás. Por mais difícil que seja, por mais que muitas pessoas digam que não vai dar certo, vá atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, que você vai conseguir. Tamires, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigada, até. Bom, gente, agora a gente faz um alerta para as mulheres, diferente do que acontecia no passado, quando o câncer de pulmão
Era visto como uma doença de homens fumantes. Agora os dados chamam a atenção para a incidência desse tipo de câncer entre as mulheres. Em todo o mundo, mais de 600 mil mulheres morrem dessa doença por ano e cerca de 20% delas não são nem nunca foram fumantes. Intrigante, não é mesmo? Eu conversei com uma oncologista. Vamos ver. Casos de câncer de pulmão em mulheres jovens acendeu um alerta. Nos últimos 42 anos, segundo a Associação Americana do Pulmão, houve um aumento aí de 84%. Já nos homens, uma queda aí de 36%. Para falar com a gente sobre esse assunto e por que houve esse aumento, a doutora Samira Mascarenhas, oncologista. Doutora, por que se dá esse aumento? Essa é uma pergunta bastante interessante e a gente percebe, na verdade, que existem dois motivos. Inicialmente houve uma diferença epidemiológica. A mulher ela começou a fumar depois do homem na história. Então, esses casos que a gente vem vendo o aumento, eles podem ser exatamente por conta dessa demora do início do tabagismo. E outro ponto que está trazendo esse alerta, na verdade, está tendo uma diminuição quando você olha nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, já começa a ter uma diminuição tanto no homem quanto na mulher. Porém, o que preocupa é que há um aumento do número de mulheres jovens, mulheres abaixo de 50 anos, que não fumam e que desenvolvem o câncer de pulmão. Qual que é a explicação para isso? Existem muitas pesquisas sendo realizadas para que a gente possa realmente descobrir qual que é a causa. Provavelmente um componente ambiental, a gente tem a poluição ambiental como realmente um fator importante. A exposição passiva, o que é isso? É aquela mulher que convive com pessoas que fumam, tá? E, além disso, parece ter um importante fator do componente genético também. E assim, como é que se dá o diagnóstico? Consultório mesmo, normal, uma consulta de rotina? O diagnóstico do câncer de pulmão, ele é feito através de um procedimento que vai levar uma biópsia. Tá? A biópsia nada mais é do que o estudo do tecido, né, do material que foi retirado do paciente, para você confirmar se aquilo realmente é um câncer de pulmão. Só que hoje em dia, além da biópsia, do exame histológico em si, muitas vezes a gente precisa complementar esse exame, precisa fazer um teste molecular para que a gente possa entender melhor qual que é o perfil do tumor e qual que vai ser o tipo de tratamento que a gente vai destinar de acordo com o tipo de tumor que ele tem. É o que a gente chama de medicina de precisão. A senhora chegou justamente nesse ponto aí. Qual é a forma de tratamento? É preciso ter calma? Quem procurar nesse momento após o diagnóstico? Com certeza é importante ter calma. Existe a gente precisa desmistificar o diagnóstico de câncer. Nos últimos anos, o câncer, no geral, teve um grande avanço. E o câncer de pulmão em si teve um avanço muito grande. Então, para você que tem um diagnóstico, se você tem um diagnóstico e esse diagnóstico você está procurando ajuda, né, procura a equipe que trabalha especificamente com neoplasia de pulmão, pessoas que são capacitadas para te orientar e explicar. O tratamento ele vai depender do estadiamento. Aqueles pacientes com tumores iniciais, eles podem ser submetidos à cirurgia. Alguns pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, a gente hoje tem uma tecnologia que chama radiocirurgia, que pode, em alguns casos, ser sugerida naqueles pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. Essa agora é para encerrar. A importância subiu aí, mas a importância das mulheres se cuidarem. As mulheres precisam se cuidar em vários aspectos, né? A gente hoje tem exames que podem ser realizados na prevenção, e aí eu faço um alerta para aquelas mulheres que fazem... Primeiro, a gente precisa vacinar os nossos filhos, né? Então as mães têm um papel importante nisso. Então a gente tem uma doença que é prevenível com vacina, que é a HPV. Depois a gente sabe que existe a mamografia preventiva que a mulher precisa realizar. E para aquelas mulheres que fumam, tá? Ou que deixaram de fumar, é importante procurar um médico e procurar saber a respeito do que significa rastreamento. Porque aí a gente pode fazer uma tomografia, que é uma tomografia com baixa dose de radiação, que vai tentar buscar imagens ainda na doença inicial e onde você tem uma maior chance de cura. A gente vai para um rápido intervalo, viu? Olha só, a seguir, ministra do Esporte, Ana Moser, visita Salvador e acompanha a entrega da requalificação do Centro Olímpico de Natação. E no estúdio, eu converso com a primeira mulher paraquedista do Graé. O Momento do Esporte volta já.
Estamos de volta com o nosso Momento do Esporte e hoje um programa para elas neste mês das mulheres. A Polícia Militar da Bahia formou a primeira mulher paraquedista da corporação. Ela faz parte da tripulação feminina do Grupamento Aéreo Graé. Eu recebo aqui no estúdio agora a Major Maíra Galindo. Major, seja bem-vinda aqui ao nosso Momento do Esporte. Que honra a primeira paraquedista feminina da Bahia. Olá, Léo, muito obrigada pelo convite. Olá a todos que nos ouvem, nos assistem. É uma satisfação estar aqui e poder contar um pouco dessa história. Eu quero saber mais dessa história mesmo. Como é que foi assim, um treinamento? E a senhora também pilota helicóptero, fiquei sabendo. Exatamente. Hoje estou no Grupamento Aéreo, que é uma unidade de aviação pública recém-criada, nova, em comparação às outras unidades de aviação. Nós temos pouco mais de 15 anos. E temos essa jornada com o efetivo feminino também recente. Somos 2 pilotos hoje na unidade, eu e a Major Danusa. A Major Danusa está na função de comandante de operações aéreas, que seria conhecido no mundo civil como copiloto, embora a gente faça outras atividades além do apoio ao voo. E eu estou como comandante de aeronaves de asas rotativas, que nós chamamos helicópteros. E tive a oportunidade de fazer parte dessa história do paraquedismo na corporação. Essa história surge lá atrás, em 1975, com o então Coronel Barata, que teve a oportunidade de fazer o curso de paraquedismo na Polícia Militar de São Paulo e trazer essa novidade para cá. Foi incorporada pelo filho dele à época, hoje Tenente Coronel Volney Anderson, que é o comandante da unidade, e teve livre acesso, livre acolhimento por parte do nosso comandante-geral, o Coronel Paulo Coutinho, que à época era o comandante do BOPE. Era comandante do BOPE, teve esse acolhimento, e também ele fez história por se tornar o primeiro coronel paraquedista na ativa, se formou enquanto coronel, foi um feito bem marcante, que abriu portas para trazer essa modalidade a bem do serviço público. E como essa modalidade se soma ao serviço público? Pronto, excelente pergunta, Léo. Então, o paraquedismo, nós temos a modalidade atlética, então nós temos inclusive policiais como a capitã Ingrid, que também é paraquedista, mas é paraquedista na modalidade civil, né? E nós fizemos a incorporação dessa modalidade para a atividade policial. Como ocorre? A atividade que nós chamamos de salto livre policial, ela é voltada para atividades de alta complexidade, principalmente nas que envolvem a defesa de vida em áreas rurais, para o lançamento de paraquedistas visando infiltração em operações mais complexas ou até uma demonstração de altíssimo nível pelo nível de atividade que operamos. E por isso foi uma atividade que foi acolhida pelas as 2 unidades principais para essa operação. O BOPE, que faz o treinamento e o lançamento são os paraquedistas que vão fazer a infiltração, e o grupamento aéreo, que é a unidade que faz o lançamento, que leva esses paraquedistas para essa missão mais complexa. Engraçado que esta semana eu recebi mensagens: Léo, eu quero conhecer o paraquedismo, mas eu tenho muito medo. Qual é a dica para quem quer praticar esse esporte? Como é que deve fazer? A coragem tem que vir primeiro, né? Sim, tem que ter coragem, porque é se lançar ao vazio. Em compensação, aquele que se propõe a viver o processo também alcança o bônus do propósito. É uma atividade que, em estudos, se aproximam à sensação do nirvana. É você se lançar às mãos de Deus nessa oportunidade. E tem também mecanismos mais fáceis para isso. Hoje, no país, nós temos uma atividade chamada de túnel de vento, que, inclusive, crianças podem realizar, é seguro, para ter aquela sensação inicial, mas depois procurar um clube renomado, que tenha segurança, fazer todo igual pesquisa mesmo, né? Para ir para um lugar seguro e fazer aquilo com profissionais preparados para isso. É uma atividade bastante prazerosa, segura, quando nós fazemos da forma correta, com os equipamentos checados e as pessoas preparadas para isso, e uma modalidade de esporte, porém, de alto nível. E assim, nesse mês das mulheres, a senhora conquista espaços como pilota aí de helicóptero e também como uma primeira mulher paraquedista. Como é que é vista pelos colegas mesmo de corporação? É um passo muito importante na carreira, mas principalmente para que outras jovens, outras mulheres enxerguem como um campo propício
já traçado que é possível chegar. Então, é de extrema responsabilidade, mas de extrema valorização também. E outras mulheres, assim, da corporação procuram a senhora dizendo que tem esse desejo de ocuparem esses espaços? Sim, com toda essa perspectiva criada, e nós temos também hoje mulheres em todos, lá no próprio GRAE nós temos mulheres mecânicas de voo, temos mulheres que fazem o abastecimento das aeronaves, que fazem a segurança das zonas de pouso. Então, são mulheres que estão ali à frente, se dedicando e operando. Temos mulheres no patamo, em todas as áreas hoje, né? Negociadoras. É um campo que nós estamos abrindo, que pela própria jornada da gente, pela história da gente, são campos marcados pelo perfil masculino, mas que a mulher tem vindo e mostrando a competência e a forma também de estar contribuindo cada vez mais. Pode estar, de fato, em qualquer lugar onde a mulher quer estar, ela deve estar. Exatamente, desde que ela não tenha este bloqueio, então acreditou que pode, o lugar está lá esperando por ela. E eu queria saber um pouquinho como foi a primeira, quando a senhora se lançou pela primeira vez como paraquedista. Léo, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu tinha a sensação de que a gente ia cair no vazio, né? no vácuo. Você já viu quando passa em velocidade por uma lombada e os órgãos pensou em desistir? Não, de jeito nenhum. Então, e a gente não tem essa sensação por causa do vento relativo, então é uma coisa muito agradável. Você sai e tem a sensação de estar sendo carregado, voando literalmente. É uma entrega muito grande e muito satisfatória. Desistir não é opção. E para a gente encerrar assim, engaja aí essas mulheres, qual a sua mensagem nesse mês, né, para um meio que é totalmente, né, predominadamente aí por homens? Sim. E homens valorosos, né? Então nós temos aí, por exemplo, o Coronel Coutinho, nosso comandante-geral, o Coronel Muniz, comandante do policiamento especializado, o Tenente-Coronel Volney, que é o comandante do grupamento aéreo, o Major Boaventura, comandante do BOP, todos paraquedistas e todos que foram os precursores dessa atividade, incentivando novas mulheres. O campo está aberto para, eu costumo dizer que não são pontos masculinos, são pontos que estão à nossa espera, desde que nós estejamos com o coração destinado para alcançá-los. Major, muito obrigado. O Momento do Esporte de portas abertas, a TV Alba de portas abertas, né, para o GRAE. Fique sempre à vontade para nos contactar, que a gente quer conhecer mesmo histórias. Em nome do comandante, eu que agradeço. Até uma próxima, Major. Até a próxima. A gente conversou aqui com a Major do GRAE, que aí é a primeira paraquedista da Bahia. Mas vamos mudar um pouco de assunto, né? Medalhista olímpica de vôlei e primeira mulher da história a comandar o Ministério do Esporte, a ministra Ana Moser esteve em Salvador para acompanhar a entrega das obras de requalificação das estruturas físicas do Centro Olímpico de Natação na Avenida Bonocô. Vamos conferir. O Centro Olímpico de Natação, em Salvador, passou por obras de requalificação e ganhou novo pódio, arquibancada com acessibilidade, vestiário para atletas, sanitários, mais vagas de estacionamento, além do serviço de pavimentação e paisagismo, que completam a estrutura junto com as piscinas em padrão olímpico. Essas instalações atuais é o que vai possibilitar exatamente o paradesporto crescer. Vai possibilitar que apareçam novos talentos. O novo Centro Olímpico, que agora pode receber competições, foi inaugurado pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela ministra do Esporte, Ana Moser. Hoje aqui nós estamos entregando essa piscina olímpica, mas é um conjunto de 4 piscinas. A Secretaria do Esporte vai continuar fazendo isso, e não só na capital. Nós estamos fazendo isso em toda a Bahia, em parceria com os municípios, e agora ter o privilégio de ter um governo federal e a ministra Ana Moser vai nos ajudar bastante. Se você olhar para a Bahia, você vai ver um potencial físico muito grande para todas as modalidades. E é importante dar acesso, né? Oferecer acesso, como disse o governador, com equipamentos e com programas. A obra reuniu investimento de 3,5 milhões de reais e, a partir de agora, o centro também passa a abrigar 5 federações esportivas. Federação Baiana de Atletismo, de Ciclismo, Voleibol, Karatê e de Esportes Aquáticos. Além da inclusão social do esporte, também há o ranqueamento para o esporte de alto rendimento. Eu vou indo, fique ligado na nossa programação e no youtube.com/TV Alba. A gente se vê de segunda a sexta no Alba Notícias com muita informação esportiva, viu? Eu te espero também. Tchau, tchau, até semana que vem.